Nós começamos a exposição da carta aos Filipenses, mas por conta do lançamento do livro de Josué, me pediram para eu fazer um resumo, expositivo do conteúdo do livro de Josué. Gostaria que você abrisse aí, Josué capítulo 1. Está parecendo Malafaia, mas não é para vender livro não, tá? Depois vocês passam lá. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Meus prezados irmãos, o livro de Josué, ele é uma espécie de continuação do Pentateuco. Ele é o primeiro livro chamado de livro histórico. E esse livro é um livro estratégico para você compreender todo o Pentateuco, porque é no Pentateuco, na Torá, que Deus faz a promessa para os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi através de José que o povo foi para o Egito. Lá no Egito, passaram-se 400 anos. Moisés é levantado, o povo é tirado do Egito. Passa 40 anos rodando no deserto. E o Pentateuco, dê uma olhadinha aí no capítulo 34 de Deuteronômio, termina com o sepultamento, que a gente não sabe onde foi, do corpo de Moisés. Certo? Aqui nós temos o epitáfio de todo o capítulo 34. Veja no versículo 10, por favor. 34, 10. O que é que diz? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado o quê? Face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, e todos os seus oficiais e toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Só que aí vem a continuidade. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, 40 dias chorando, certo? Aí Deus diz assim: agora Josué é contigo. E aqui você vai entender porque Deus vai repetir no livro de Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja bem, Josué estava com medo ou não? Estava. Se
Esse tal de Moisés falava com Deus face a face. Desceu uma vez do monte com o rosto brilhante. Substituir um cara desse é difícil, não é? Está Josué agora com a nova geração. Porque Moisés, se você pensar bem, Moisés passou esses 40 anos no deserto fazendo sepultamento de crente. Morria. Porque toda aquela geração morreu no deserto. E aí começa o livro de Josué. E a primeira coisa que aparece aqui é Deus encorajando o líder. Deus encorajando a Josué. Certo? Mas eu queria, rapidamente, o título do livro. Por que tem o nome Josué? Porque provavelmente Josué escreveu quase todo o conteúdo do livro. E é assim na língua hebraica. A palavra Josué em hebraico significa o Senhor salva. O Senhor salva. Qual é a biografia de Josué? Ele nasce como escravo no Egito. Depois, ele aparece como soldado em Êxodo capítulo 17. Vocês se lembram que Moisés estava orando no monte e ele batalhando com os amalequitas, não é assim? Então ele deixa de ser escravo, passa a ser um soldado. Depois, mais adiante, no 24:13, ele passa a ser um servo. E, Números 13, um espia, ele foi um dos espias, e termina a sua vida, ou termina essa fase da sua vida como o sucessor de Moisés. O sucessor de Moisés. Veja no versículo 1, o que diz aí? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de... Ele não era servo do Senhor ainda não, era servidor de Moisés. E aí ele vai colocar, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora passa esse Jordão. Então qual é o lugar de Josué no plano de Deus? É fazer com que o povo receba por herança a terra. Então, é um livro maravilhoso. São 24 capítulos, 658 versículos. O esboço desse livro. Se você ler Josué de 1 a 5, você tem o povo sendo preparado para entrar na terra. No capítulo 6, em diante, até o 12, o povo realiza a conquista. Do 13 ao 21, é a distribuição da terra. Distribuição da terra. E nos capítulos 22 a 24, é a conclusão da missão de Josué. Certo? Quando você vai ler, por isso que aqui nesse livro, o editor conseguiu fazer um levantamento, né, e mapeou, porque esse negócio de distribuição de terra, tem a tribo, tem a terra, tem os limites da terra, não sei o quê, é muito chato. Aí eu falei, faz um negócio assim, para o povo entender, né? Porque... Mas... o capítulo-chave do livro é o capítulo 1. O versículo-chave é o versículo 6 do capítulo 1. Quais são os temas principais do livro? Os temas teológicos. O primeiro deles é a soberania de Deus. É Deus que tira as nações cananitas e dá a terra dos cananitas para o povo de Israel. Ou seja, a terra pertence ao Senhor, o mundo e os que nele habitam. Ele é soberano. Vai ficar claro aqui que quem vai dar a posse é Deus. Quem é que vai tirar o povo é Deus. Vai aparecer Deus dizendo para Josué, Josué pode ir porque eu já entreguei eles para você. Certo? Vai ter um momento que Josué vai estar no meio de uma batalha
E ele ora para Deus parar o sol, ou estender o dia. O movimento de rotação, acho que Deus deu uma segurada ali, né? E ele completa a batalha. Então a soberania de Deus está presente em todos os capítulos. Segundo, a autoridade normativa da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque se você vai observar, a partir do versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres com cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Foi ordenado, foi escrito. Certo? A partir de agora, toda liderança constituída tem que seguir a palavra. A palavra é quem vai dirigir a liderança. E vocês sabem que na monarquia, lá em Deuteronômio capítulo 17, e você vai encontrar também na despedida de Moisés, mandou fazer a cópia do livro, e de 7 em 7 anos lia para o povo, e o monarca, o rei, teria que ter esse livro, para seguir esse livro, para obedecer esse livro. Então, aí cria-se o princípio, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Terceiro tema principal é a presença e a companhia de Deus. Veja no versículo 5 de Josué 1, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É maravilhoso isso aqui. É o Emanuel, é o Deus conosco. Então, vai aparecer em todos os capítulos, né? Se você quiser só para lembrar aqui, vai lá em Josué capítulo 5. Versículo 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias do pé, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Lembra que lá no Êxodo, capítulo 3 e 4, Deus apareceu a Moisés no monte e mandou ele tirar, porque a sarça ardia e não se consumia. Aqui, meus amados irmãos, você tem que entender que esse aí é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E o nome Josué, Joshua, é o mesmo aplicado a Cristo. E é muito interessante você entender, porque Josué é um tipo de Cristo. O seu nome, a sua escolha e a sua nomeação, a sua missão: salvar o povo e levar o povo à terra prometida. Presta atenção que a terra prometida nossa não é Jerusalém. É a cidade o quê? Celestial. E Cristo nos salvou, nos tirou do mundo e está nos levando para a Canaã celestial. Se você não quer, não impeça a mim. Caminhando vou para Canaã. Tá ligado? Então, se você não quer, não tem, mas não impeça a mim. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4, versos 8 e 9. Você sabe que Hebreus, ele vai mostrar que Cristo é superior a tudo. Aos profetas, a Moisés, a Josué, aos anjos, aos sacerdotes do Antigo Testamento. Vamos ler juntos aí? Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse?
É o céu. Tá certo? Então, você pode ir até a Terra Santa, visitar lá, mas não é para lá que você vai, não. Nós estamos indo para o céu. E veja que assim como Josué conduziu o povo para tomar posse da terra, assim Jesus Cristo está fazendo também conosco. Mas vamos lá, vamos para a exposição do texto, no capítulo 1. Vivendo as promessas de Deus. Primeira coisa que Deus vai informar para Josué é que ele vai cumprir o que prometeu. Veja aí, versículo 1 e 2. O 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Não é amanhã não, é agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu, o quê? Eu dou. Não é você que vai conquistar, eu vou dar a terra para vocês. Porque foi isso que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José e a Moisés. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Eu queria que você fosse para Josué. Capítulo 23. Versículo 14. 23, 14. Josué está se despedindo já do povo. O povo já está tudo na terra. Houve o assentamento sem terra. Né? Todo mundo na sua terra. Josué vai fazer um sermão de despedida. Capítulo 23 e 24. O que diz aí 23, 14? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas o quê? As promessas de Deus são o quê? Infalíveis. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele cumpre. E todas as promessas de Deus da Bíblia, todas as promessas de Deus, elas têm o sim, o amém em Jesus. Significa que eu e você, se nós estamos em Cristo, nós podemos nos apropriar de todas as promessas bíblicas. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Jesus diz que todo aquele que pede, recebe. Talvez não recebe o que pede, mas recebe. Porque Deus, Ele vai ver o que é melhor para nós, né? Então, gente, o livro de Josué vai nos ensinar isso. A grande mensagem é que Deus está honrando aquilo que apalavrou. Segundo, versos 3 em diante, 3 a 9, Deus vai encorajar Josué. Dos versos 3 a 9. Ele vai encorajar. E aí ele vai falar algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, Deus, versos 3 e 4, reafirma a promessa. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu o quê? Prometi a Moisés. Aí ele dá a descrição. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o quê? O vosso limite. Então, Deus aqui está reafirmando a promessa. Está dizendo assim, olha, eu vou cumprir aquilo que eu prometi.
Isso é muito importante, meus amados irmãos, porque na nossa relação com Deus, Ele usa os mandamentos para nos ensinar. Ele usa as exortações para nos segurar. E Ele usa as suas promessas para a gente viver essas promessas, experimentar essas promessas. Amém? Quando você ora em cima de uma promessa, a resposta já está garantida. Tá certo? Porque quando Deus faz uma promessa, Ele está se comprometendo conosco que vai fazer. Pode ser não pode ser na hora que você quer, né? Se você observar bem, vamos lá para Gênesis, capítulo 17. Deixa eu ver se é aqui. Espera aí, gente. Deus, Ele já promete aqui para Abraão. Deus promete para Abraão que o povo iria ter uma chance, o povo cananeu, para se converter. Deixa eu ver só. E aí Deus dá 400 anos, o quê? No Egito, para o povo se multiplicar, porque entraram somente 70 pessoas. Quando Jacó foi para o Egito, está lá em Êxodo capítulo 1, 70. Agora, o povo vai passar esses 400 anos se multiplicando, né? E Deus então agora vai cumprir o que Ele prometeu. Então, se agarre às promessas de Deus. Charles Spurgeon diz que há uma promessa de Deus para cada necessidade que nós temos na vida cristã. Você está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está estressado? Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos... Descansa no Senhor, espera nele. Tá certo? Tem uma promessa que eu leio, não é uma promessa, é um mandamento, só para a gente quebrar aqui. Veja lá, João capítulo 7, o último versículo, João 7. Isso quando eu trabalhava com os grupos e o pessoal começava a conversar demais, e no outro dia tinha que trabalhar, eu lia esse versículo. O que é que diz aí? E cada um foi para a sua casa. Isso é torcer as escrituras para o próprio benefício, mas tem promessa aí, tem promessa lá em Ezequiel de homem lavar prato. Eu não vou falar porque as mulheres vão se apropriar dessa promessa e vão, Então tem promessa para tudo. Tem promessa para tudo. Tudo que nós precisamos tem uma promessa de Deus. Então, Deus encoraja Josué a herdar a promessa. E diz, olha, aquilo que eu prometi eu vou fazer. Segundo, no verso 5. Olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Pensa no cara irresistível. Ninguém. E ninguém é ninguém. Te poderá o quê? Resistir. Significa que o que vai acontecer, ninguém poderá o quê? Impedir. Agindo eu, quem o impedirá? Já pensou Deus dizendo isso para você? Ninguém. E aqui eu acho que é muito interessante, porque você vai ver
nos momentos de crise que Josué vai ter, quando perdeu, por exemplo, para a cidade de Ai, né? E aí se descobriu que perdeu por causa do pecado de Acã, e depois teve toda aquela disciplina lá, e o povo estava com o coração aguado. Aí no capítulo 8 de Josué, Deus, veja lá, capítulo 8, versículo 1. Josué 8:1, o que diz aí? Disse o Senhor o quê? A Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua o quê? Terra. O que Deus está ensinando para a gente aqui? É que a vida cristã é sempre um recomeço. A gente perde, mas o nosso Deus não é um Deus perdedor. Ele vem para a gente e diz: agora vai, filho, faz direito. E você vê aqui claramente que a iniciativa é de Deus, porque estava todo mundo abatido, todo mundo desanimado com aquele negócio de Acã. O povo estava com o coração aguado, derretido. E Deus então vem e dá essa palavra de encorajamento, de estímulo. E Ele está dizendo aqui: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu acho isso uma profundidade muito grande. Porque não é uma semana, 2 meses, 3 meses, não. São todos os dias da tua vida. Terceira lição que a gente aprende aqui: Deus encoraja Josué a herdar a promessa, reafirmando a promessa, garantindo a invencibilidade da posse. Terceiro, versículo 5, a parte B. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que significa isso? Deus assegura para Josué a sua presença. Lembra que Jesus Cristo, quando dá a grande comissão, também diz assim: eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Francis Schaeffer tem um comentário sobre esse livro. São poucos. Eu tinha que inventar muita coisa. Porque você chega nos textos difíceis, né? Porque é interessante que milagres aconteceram, mas somente alguns foram colocados aqui. Assim, por exemplo, por que Jericó? Né? Vocês se lembram que a estratégia de Deus era maluca. E aqui eu aprendo uma coisa: Deus não repete estratégia. Porque aqui em Ai, se você viu aí ele disse assim: vai lá, pega toda a gente de guerra e vai. E ele dá estratégia lá, para tocar fogo na cidade. Mas veja a estratégia de Deus lá em Jericó. 7 dias, rodar a cidade, em silêncio. No 7º dia, rodar 7 vezes. Deve estar chapado. Aí dá um grito. E as muralhas o quê? Caem. Aí eles entram e tomam a cidade. Então, gente, nós temos que aprender. Por isso é o seguinte: o modo de Deus agir na vida de cada um é diferente, até na conversão. Tem gente que converte já nasce convertido, como João Batista. Foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre, o quê? Materno. Quando Isabel saudou Maria, o menino já pulou dentro de uma barriga.
Mas tem gente que dá trabalho, como Manassés, como Paulo. Então, eu li uma vez um livro de um pastor coreano, acho que era Grande Dimensão. Mas pensa num livro cabuloso, porque ele orou para Deus dar uma bicicleta, e Deus não deu. Depois ele conversou com Deus, e Deus disse que ele tinha que definir a marca da bicicleta, né, o tamanho da bicicleta. Você acha que Deus é tão incompetente assim? Tem umas coisas, irmãos. Eu, como pastor, eu oro, a pessoa às vezes é curada. Eu oro, o cara morre. Aí é a cura completa, porque está sarado mesmo. Esse aí não tem. Então, cuidado quando você me convidar para orar por você. Certo? Tem uma história lá, que aconteceu lá em Tigipió. A tia de Tássia, chamada Lídia, ela brigou no trabalho e ela chegou em casa e orou para o patrão morrer. No outro dia o homem morreu. Aí ela entrou em parafuso. A oração, meus amados irmãos, Deus faz os seus planos soberanamente através da oração. Quando Deus quer nos dar alguma coisa, Ele põe a gente para orar sobre isso. Ele dá ideia. Por isso que existem as promessas de Deus. Por isso que a gente tem que orar em cima da palavra, que está garantido. Deus está conosco. Isso significa o quê? Qual a importância de você saber que Deus está contigo? Já pensou nisso? Se Deus está contigo, ninguém toca em você. Ninguém pode fazer absolutamente nada contra um crente, até o capeta, se não pedir o que? Autorização de Deus. Você é intocável. Você está protegido também. Você tem que estar encorajado, porque se Deus é por nós, o quê? Então não tem problema, não tem situação que Deus não ajude a gente a resolver. Então nós não podemos fugir dos problemas, negar os problemas, racionalizar os problemas, projetar os problemas. Nós temos que resolver. Resolver. E você sabe que para resolver problema tem a fórmula, né? Mas mesmo se a fórmula não der certo, aí tem um milagre. Deus continua fazendo milagres hoje. Então, Deus está encorajando Josué. E eu, no lugar de Josué, estava tremendo também. Porque ele está agora com um grupo de jovens, porque morreu todo mundo, a velha geração, sem nenhum treinamento de guerra, sem nada. Ele disse, eu estou perdido. E Deus, antecipadamente, Ele já vê o nosso coração, Ele vai lá e diz, olha, eu reafirmo a promessa, eu garanto que você vai herdar a promessa, eu estou com você. Eu estou com você. Versículo 6. Isso aqui para mim é o versículo chave do livro. O que ele diz? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi a teus pais. Que coisa linda isso aqui. Porque o que Deus está ensinando aqui para mim, para você, é que a missão, ela vai ter o quê? Sucesso. Ser forte e corajoso, ou seja, seja homem, não tenha medo, não fique com medo de absolutamente nada, porque você, Josué, Moisés está morto. E aqui é uma coisa muito importante, irmãos, para a gente aprender na igreja, é que não existe ninguém o quê? Insubstituível. Deus enterra os seus obreiros, ou chama para si. Mas a obra de Deus o quê? Continua. Então daqui uns 20, 30 anos, estou botando assim, nós não vamos ser nada aqui para essa igreja.
Ah, pastor, vai aquele doido, não sei onde, não sei o que. Vai botar nome na escola, numa sala de escola dominical aí. É assim. Crente vira nome de escola, vira nome de coral. Tem até nome de rua. Então, vai botar aqui, Marginal Arival. Até combinou, né? Marginal eu já sou mesmo, não tem problema não. Se a pessoa botar o nome Igreja Presbiteriana dos Marginais, vai ficar bonito, né? É muito importante a gente entender, irmãos, que não tem como dar errado. Com Deus não tem como. Agora, sozinho, você tem tudo para não dar certo. Você sozinho com Deus, você é maioria. Você com a multidão sem Deus, você é minoria. Você entendeu o negócio como é que é? Desse jeito. Mas Deus ainda encoraja Josué. Que a obediência à palavra é a chave do sucesso. Josué, não é pela tua cabeça, não é pela sugestão do povo, é de acordo com a palavra. Ele vai dizer aqui, veja aí por favor, verso 7. Tão somente, olha, tão somente. O que é tão somente, gente? Hein? Eu só quero isso. Eu já garanti para você minha presença, a invencibilidade. Eu só quero uma coisinha sua. Obediência ao que há? A palavra. Veja o que ele diz. Verso 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Você acha que a gente precisa hoje ter coragem para obedecer a Bíblia ou não? No contexto que nós estamos vivendo hoje, para viver o Evangelho, para defender o Evangelho, a gente precisa ter coragem ou não? Pois é. Pastor aprovou o casamento gay nas igrejas. Aqui eu não faço. Ah, prende. Estou igual Malafaia. Prende. Fala demais, né? Também. Preste atenção, irmãos. Tão somente. E aqui eu acho interessante que ele vai usar aqui alguns verbos, né? Ele diz assim, o cuidado de fazer. O cuidado de fazer pode ser resumido na palavra o quê? Obediência. Eu quero que você obedeça. E não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Depois do versículo 8, ele diz, obedeça, mas também fale deste livro, da lei. Não cesses de falar. Obedeça, fale. Agora o que diz mais? Antes, o quê? Medita nele dia e noite. Então, obedeça, o guarde, fale, medite, e para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É muito interessante, irmãos, essa palavra meditação. A palavra meditação, ela tem a sua origem etimológica nos animais ruminantes. Você já viu o boi quando ele põe o capim na boca? Que ele fica o quê? Ruminando.
ruminando. Quando você lê a palavra, você come a palavra. Mas a meditação da palavra é o processo digestivo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa é ler a palavra. Tem gente, já li a Bíblia 100 vezes. Sim, e aí? Está obedecendo? Compreendeu o que você leu? Meditou? Porque o Salmo 1 diz claramente o quê? Bem-aventurado, hein? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E tudo que ele fizer será abençoado. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Veja que meditação é uma coisa que nós não temos costume. A meditação é justamente quando você para na Bíblia. Os reformadores, os puritanos, né, eles pegavam um versículo e ficavam ruminando aquele versículo. Certo? Teve um pastor puritano que pregou 200 sermões, Jesus chorou. Foi profundo demais. Porque Jesus chorou e vai tirar 200 sermões de um negócio desse. Davi, quando ele escreve o Salmo, não foi ele, eu coloco, mas não há provas. O Salmo 119 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, tem coisas que estão no texto escondidas aos olhos, que precisa ser descoberta. Calvino diz que a palavra de Deus é como uma mina de ouro. Então você tem que cavar. Isso faz sentido para vocês? Eu estou falando coisa de tonto aqui. Meditar a palavra. E é tão interessante que esse ato era um ato que se repete no Novo Testamento. Paulo diz a Timóteo: guarda essas coisas e medita nelas. Maria guardava no seu coração e meditava naquilo que ela estava vendo quando Jesus nasceu. Meditar é um processo de aperfeiçoamento daquilo que a gente leu, estudou, certo? Então é importante a gente entender isso. Você tem que ler, né, falar, meditar, obedecer. E aí diz assim, 8, a última parte, a última frase. Então, uma conclusiva, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Fica estabelecido aqui o princípio, né, de que todo líder tem que obedecer a palavra de Deus. Não é fazer sobre a sua cabeça. Tem uns crentes hoje também que quer dar ideia para a igreja ser do jeito dele, da cabeça dele. Eu digo, aqui não é Uber, aqui é empresa de ônibus. Tem motorista, tem direção, sabe onde sai, onde chega. Uber você pode pegar aí, porque quem diz para onde vai é o passageiro, mas na igreja não. A igreja já está definida a eclesiologia bíblica. Tem que inventar nada. Ah, pastor, mas fica sem atração. Na atração do culto é Deus e o Espírito Santo. E a palavra de Deus. Você tem que vir para a igreja, não é por causa do pastor, do pregador, né? Você tem que vir por causa da palavra, do compromisso que você tem com Cristo Jesus. Você trabalha na igreja, não é para aparecer, não é para se mostrar. Você está aqui, você tem que trabalhar para Cristo. Você tem que entender que aqui é diferente. Certo? Terminando, versículo 9.
Como é que Deus encoraja Josué? Eu vejo nesse versículo 9 aqui, Deus motiva Josué lembrando-lhe da sua escolha. Por que Deus termina com isso aqui? Porque quando Moisés quis fugir, Deus disse, não, Moisés, você já está escolhido. Lembra de Jonas? Que quis fugir? Deus foi atrás dele. Então você vai fazer o povo entrar na terra. E eu quero lembrar você, para finalizar o encorajamento aqui, eu quero lembrar de três coisas. Não tu mandei eu. Dá para responder aí essa pergunta? Que está uma interrogação. Não tu mandei eu. Não foi eu que te mandei. Eu que estou te mandando. E o verbo aí está pessoal mesmo. Não te mandei eu. O eu sou. O Todo-Poderoso. O Onipotente, o Onisciente, o Onipresente. O Deus invencível. O Deus que não pode perder. Segunda coisa que ele diz: ser forte e corajoso. O que significa isso aqui? Você tem que ter garra. O que Deus diz o que Davi disse lá para Salomão no leito da morte? Salomão, seja homem. Eu estou preocupado com esse negócio aqui na igreja. Forjados, vai começar aí o ministério para ensinar homem a ser homem. É só ler esse versículo, ser homem. O Salomão, ele entendeu mal isso. Ele pensou que era ter mulher. Teve logo 1000. Com uma já está difícil, o cara com 1000. É demais, não é? Ser forte, você tem que ter garra, você tem que ter firmeza. Certo? Você tem que, como pessoa, e eu vi o testemunho aqui ontem, da Aline, contando a história do povo de Israel. Por que todos aqueles impérios caíram? Por que todos aqueles impérios que foram usados por Deus para castigar o povo de Deus não existe mais? E o povo de Deus existe até hoje, Israel. Porque eles têm uma garra. E eles têm o quê? A educação na palavra. Todo pai em Israel tem que inculcar no filho o amor a Deus e a palavra de Deus. Irmãos, nós somos, uma religião de um livro só. Só é a Bíblia. Somente as Escrituras. Mas aqui, não tu mandei eu te escolhi. Ser forte e corajoso, ou seja, encontre força em você mesmo e também no encorajamento mútuo, que ele vai fazer no final do capítulo. Terceiro, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Terminando, ser forte e corajoso, Josué, para continuar a obra que começou lá com Abraão. E você vai o quê? Concretizar. Para concretizar os planos de Deus. Ser forte para obedecer a palavra de Deus. Ler, meditar, obedecer e proclamar a palavra de Deus. E você será o quê? Bem sucedido. Sucesso vem pela obediência. O resto, vocês compram o livro. Tá? E estuda o livro de Josué. Eu morei nesse livro uns 3 meses. Só lendo, estudando, meditando. Porque se a gente não se alimentar da palavra de Deus, meu filho, você vai morrer de inanição espiritual. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar?
Você se lembra lá? 1 de Pedro, capítulo 2, quando Pedro fala que os crentes recém-nascidos, eles precisam tomar do leite o quê? Espiritual. O leite, substância. A palavra de Deus é o nosso alimento. Tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que meditar na Bíblia. Vou ficar calado, minha mulher chegou. Vamos orar?